Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 9 e 10. No entanto, a nossa meditação vai se concentrar na segunda frase do verso 10. Mateus 6, verso 9, a palavra do Senhor declara assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, a frase que nós vamos olhar hoje é a primeira frase do verso 10. Venha o teu reino. Na última semana em que meditamos na oração do Senhor, nós vimos a cláusula santificado seja o teu nome. E nós falamos que a cláusula santificado seja o teu nome, ela é uma cláusula que se preocupa com a glória de Deus. É uma oração que clama para que o nome de Deus ocupe todos os espaços. A gente poderia dizer que essa próxima frase, venha o teu reino, é o modo pelo qual é manifestada a glória de Deus na terra. Então nós poderíamos dizer que as duas cláusulas se complementam. A gente clama para que o nome de Deus seja santificado. Mas como é que o nome de Deus é santificado? À medida que o reino de Deus vem, avança, chega, é implantado. Então os dois pedidos estão interligados. E eu quero olhar com vocês o significado bíblico dessa expressão, venha o teu reino. Quero dizer para vocês que a palavra reino, ela é muito pregada na Bíblia. É uma palavra largamente tratada nas Sagradas Escrituras. E ela tem alguns sentidos. Às vezes reino pode se referir à implantação do Evangelho no coração de alguém. Às vezes o reino pode falar dessa dimensão invisível que a igreja, os regenerados fazem parte. Mas nós temos o reino que nós estamos aguardando, o reino milenar. Então esse reino ele vai ter início logo em que nós temos o arrebatamento, 7 anos de tribulação. Terminada a tribulação, o Senhor Jesus Cristo volta, pisando os pés dele no Monte das Oliveiras, e ali nós temos a implantação do reino milenar. E essa é a nossa grande expectativa. Mas essa palavra reino, ela é uma palavra que serve para distinguir entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Eu não sei se você sabia, mas Satanás também tem um reino. A gente vê isso em Mateus capítulo 12, você pode olhar comigo, por gentileza. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus ali tinha acabado de expulsar um demônio, e as pessoas estavam dizendo que ele expulsou o demônio pelo poder do diabo. E Jesus retruca essa acusação dizendo o seguinte no versículo 25. Ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então você está percebendo que Satanás tem um reino. Esse reino é caracterizado pela desordem, pelo pecado, pela escuridão moral, espiritual, psicológica. E esse reino de Satanás, ele entrou na história da humanidade em Gênesis capítulo 3. Ele invadiu os domínios. E hoje nós podemos dizer que está havendo uma guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Mas a Bíblia, quando fala do reino de Deus, ela está falando de quê? Ela está falando do domínio do Senhor. Ela está falando que Deus tem um governo absoluto sobre todas as coisas, pessoas e situações. Você pode olhar essa ideia do reino em 1 Crônicas, no Antigo Testamento. Olhe comigo, por favor, que ali tem uma explicação bem interessante sobre o significado do reino. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Veja que aqui nós estamos em uma passagem
bem interessante em que Davi está fazendo uma oração ao Senhor, e nessa oração ele declara a supremacia de Deus sobre o reino desse mundo, e ele diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Davi, que era um rei sobre Israel, ele estava dizendo assim: acima de mim tem um rei muito maior. Esse rei governa todos os povos. Esse rei, ele é dono dos céus, ele é dono da terra. Ele é o mais majestoso de todos, ele é o mais glorioso de todos, ele é o mais poderoso de todos. Então, irmãos, quando a Bíblia usa a palavra reino de Deus, o que ela quer se referir? Ela quer se referir a esse governo, a essa majestade do Senhor que governa esse mundo inteiro. Todas as circunstâncias, tudo que acontece no céu, tudo que acontece na terra, está debaixo desse governo do Senhor. Mas a palavra reino, ela não é só usada para falar sobre esse governo de Deus sobre todas as coisas. A palavra reino, ela é usada para falar também da regeneração, da conversão, quando a pessoa, uma vez trazida para o meio do povo de Deus, ela se torna parte desse reino espiritual. Tem uma referência que vocês vão lembrar bem, da conversa de Jesus com Nicodemos, em que ele disse assim: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então o reino de Deus não é só um governo por todo esse mundo externo, mas é o governo de Deus no seu coração. É Deus reinando nos seus sentimentos, é Deus sendo o Senhor da sua vida, Ele sendo o governador das suas ações. Então percebam que a palavra reino na Bíblia, ela tem um significado amplo. Algumas vezes se refere ao governo desse mundo, às vezes se refere ao governo interno no nosso coração, outras vezes se refere ao governo milenar do nosso Deus. Então, esse reino, ele já começou com o Senhor Jesus. Esse reino, ele já foi implantado dentro do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 17 que o reino está dentro de vós. Então Jesus Cristo já começou a governar o nosso coração, mas nós estamos aguardando a consumação do reino, que será quando o Senhor Jesus Cristo virá. Portanto, voltando à oração do Senhor, Ele ensinou seus discípulos a orar: venha o teu reino. Então, quando nós, depois de tudo isso que nós olhamos a respeito do reino, quando nós pedimos ao Senhor, venha o teu reino, o que é que nós estamos pedindo? Eu creio que tem alguns pedidos que estão embutidos nessa oração. Primeiro, é o desejo que o Evangelho seja pregado e que as pessoas se convertam. Se nós dissemos que um aspecto do reino se refere à regeneração, à conversão, ao fato de que alguém, quando se converte, se torna parte do reino de Deus e que o Senhor Jesus Cristo governa o seu coração, então nós podemos dizer que por trás da oração, venha o teu reino, está esse desejo que pessoas se convertam, desejo de ver pessoas transformadas. Nós entendemos que quando alguém crê no Evangelho de Jesus Cristo, ali está iniciando um governo, um reinado de Cristo na vida daquela pessoa. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo por evangelização, nós estamos pedindo por expansão do reino, nós estamos pedindo que o nome de Jesus seja conhecido, que Jesus Cristo reine no coração do Senhor. Mas quando nós pedimos também, venha o teu reino, nós não estamos pedindo apenas por conversões, nós estamos pedindo também pela volta do Senhor Jesus Cristo a esse mundo, porque nós entendemos que o reino será consumado quando Jesus Cristo voltar, quando ele estabelecer o seu governo, quando ele derrotar o mal, quando ele julgar Satanás e os seus anjos, e ele iniciar um reino de justiça e paz. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos clamando pela segunda vinda de Jesus. Nós estamos mandando: vem Jesus, vem logo, vem purificar esse mundo, venha destruir de uma vez por todas o pecado. Então, irmãos, Deus
já tem implantado o seu reino. Lembre-se que esse reino tem vindo progressivamente. Ele começa com a chegada do rei, o próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor Jesus tem feito as pessoas conhecerem os mistérios do reino. Quando alguém se converte a Jesus, o Espírito Santo coloca essa pessoa dentro do reino. Quando um cristão morre, a sua alma é elevada aos céus, e ali ele começa a estabelecer e a sentir mais um aspecto do reino de Deus, até o dia da sua ressurreição, quando ele vai experimentar o reino completo. Então, orar para que o reino de Deus venha é fazer uma oração muito ampla. Orar para que o reino de Deus venha é mais ou menos orar por si mesmo, dizendo: Senhor, me capacita para eu falar de Ti, me dá oportunidades de pregar o Evangelho, me dá ocasiões em que o Teu nome possa ser conhecido. Quando nós oramos para que o reino de Deus venha, nós estamos orando por uma igreja pura. Nós estamos orando para que a igreja do Senhor seja uma perfeita agente do reino, para que a igreja do Senhor, no caso a nossa igreja, ela represente esse reino de Deus aqui no mundo. Quando nós oramos para que o reino de Deus venha, nós também estamos orando pela derrubada dos inimigos de Cristo. Nós entendemos que com a entrada do pecado do mundo, formou-se um reino de Satanás, e hoje Jesus Cristo está atacando através do Evangelho da sua igreja os domínios do inimigo. Nós estamos orando sobretudo por salvação, por transformação de vida. Então, meus irmãos, caminhando aqui para as nossas conclusões, eu queria dizer que todos nós precisamos repensar a nossa vida dentro do reino de Deus. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que é do reino do inimigo. Esse reino do inimigo está cercando a gente, está tentando nos encantar, está tentando capturar nossa alma, os nossos afetos, roubar o nosso amor por Cristo, para que a gente divida o amor que é exclusivo a Jesus com outras coisas e pessoas. Nós precisamos assumir compromisso com o reino de Deus. Eu creio também que nós devemos nos lamentar, nos arrepender em promover tão pouco o reino de Deus. Deus nos dá muita oportunidade de falar dele. Deus nos dá muitas ocasiões em que nós podemos compartilhar o Evangelho com alguém, e nós perdemos muitas oportunidades. Às vezes nós estamos buscando interesses muito mais relacionados ao reino, aos domínios do nosso inimigo, do que propriamente o reino de Deus. Então vamos clamar para que o Senhor governe o nosso coração sobretudo. Vamos clamar essa noite para que a graça de Deus promova uma influência santificadora dentro dos nossos sentimentos, que nós vejamos através da nossa vida o Senhor Jesus Cristo reinando em cada espaço da nossa vida, que não haja um lugar da nossa existência em que Jesus Cristo não reine. Vamos clamar também para que o Senhor Jesus Cristo governe a nossa igreja, para que essa casa seja uma instituição verdadeiramente promotora do reino de Deus, que as pessoas, quando passarem por aquela porta para entrar aqui, elas vejam que aqui é o domínio de Cristo, que aqui tem um rei, que aqui tem um governante, que o fato que nos une, que nos conecta todos juntos, é o fato de que pertencemos a esse rei, somos dele. E vamos por fim clamar pelo estabelecimento do reino, para que Jesus Cristo volte, para que ele derrote o pecado, o mundo, o diabo, e implante o seu reino com justiça, equidade eternas. Então todas essas coisas estão por trás dessa simples declaração: venha o teu reino. E que essa seja a nossa oração ao nosso Deus essa noite. Amém.